O Jornal Hoje está começando. Boa tarde para você que está aqui com a gente. Fora as famílias, né, que perderam já muitos parentes, isso é uma tristeza, muita gente desaparecida ainda. Agora, para essa região toda do Rio Grande do Sul, vem mais chuva? Vem mais chuva, Trali, essa é a previsão para as próximas horas. Previsão de chuva intensa, caindo em grande quantidade em várias cidades que já foram atingidas pelos temporais. Segundo o CEMADEM, o risco é alto para deslizamentos e muito alto para alagamento. Tem muitas áreas de instabilidade concentradas no Rio Grande do Sul. As imagens do satélite mostram essas manchas coloridas, que são as nuvens de chuva. E a questão é que agora há uma frente fria que vai potencializar a condição de temporais. E de que forma? Ao mesmo tempo que essa frente fria forma as nuvens de chuva, também canaliza o vento quente e úmido que vem da Amazônia. Então, pensa bem, ventos, áreas de instabilidade, calor, ingredientes e tudo isso acabando em tempestade. O aviso vale para o Rio Grande do Sul, para a parte de Santa Catarina e nessa área aqui em roxo, o alerta é de perigo extremo. Em Santa Maria, em Soledade, em Caxias do Sul, pode chover nas próximas horas 150 milímetros. Em Porto Alegre, 100 milímetros. É quase a média do mês inteiro. Nas 3 bacias monitoradas pelo Serviço Geológico do Brasil, a do rio Taquari, Caí e Uruguai, em 11 cidades os rios transbordaram. É muita água, Trali. Agora, qual é a perspectiva, Jaque? Quando é que essa chuvarada toda vai dar uma trégua, vai dar uma aliviada, até para as equipes de resgate trabalharem um pouco melhor? Pois é, Trali, só domingo, essa é a previsão da chuva diminuir um pouco mais. Os modelos meteorológicos mostram muita chuva prevista até sábado. Em algumas cidades gaúchas, nos próximos 3 dias, pode chover até 400 milímetros. E em Santa Catarina, 300 milímetros entre amanhã e o fim de semana. Tem previsão de temporal também em parte do norte, nordeste. Então, olha, do Pará até o Rio Grande do Norte. Agora, no meio da tarde, pode chover forte em São Luís, Fortaleza, Natal e Belém. Claro que, comparando com a região sul e o centro-norte do país, a diferença é muito grande em relação aos milímetros. Mas nós vamos seguindo com todos os nossos alertas. A chuva deve ser mais fraca do Acre até o Amapá, em áreas de Mato Grosso do Sul, também ali do Paraná. No leste nordestino, a mesma condição. E o tempo fica firme em grande parte do país, com destaque para o centro-oeste e sudeste, Trali. Agora, Jaque, onde está bem seco, onde tem a onda de calor, as temperaturas estão batendo na lua? Quase lá, Trali. Está muito quente ainda, né? Muito quente demais. Maio começando muito quente em grande parte do país. Cuiabá hoje, temos imagens ao vivo, é a capital mais quente, com 37 graus. O normal para maio seria 31,6. Rio de Janeiro vem logo depois aí na lista das mais calorentas, com 36 graus, 8 acima do normal. Em São Paulo, em Campo Grande, Porto Velho, Manaus, máxima de 33 graus, 32 em Teresina e em Vitória e 31 no Recife e em Florianópolis. O bloqueio atmosférico está se intensificando e deve continuar ativo até pelo menos o fim da semana que vem. Ele é o responsável por deixar o tempo tão seco e quente e por impedir a entrada de frentes frias. É por isso também que a frente fria que provoca a chuva agora no sul deve ficar na região até o fim de semana e a gente segue monitorando, trazendo todos os detalhes aqui no JH. Trai. Tá bom, Jaqueline. Obrigado. Boa tarde de feriado para você. Obrigada para você também. Até amanhã, todos. Tá bom? Até amanhã. Tchau. Obrigadão. Valeu. E eu falo de um feriado de filas nos cartórios eleitorais. Falta uma semana para o fim do prazo para regularizar o título de eleitor. A gente tem falado muito disso aqui. E na Bahia, olha só, mais de 1,5 milhão de títulos estão cancelados. Então, muita gente foi desde cedo para o Tribunal Regional Eleitoral de Salvador, também para os postos do interior, para deixar a situação em ordem. Bastante fila, ó. Quase 200 zonas eleitorais foram abertas hoje em todo o estado da Bahia. O título é cancelado sempre que o eleitor não comparece em 3 votações seguidas. Lembrando que cada turno é considerado uma eleição. E o prazo, então, para regularizar o título termina no dia 8 de maio, exatamente daqui a uma semana. E lembro para você também que as eleições municipais vão ser já no dia 6 de outubro,
portanto, no segundo semestre. Corre lá, deixa tudo em ordem, é um direito sagrado seu de votar e escolher os seus governantes. A gente também está aproveitando esse feriado para estudar, porque tem a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, que já ficou famoso e conhecido como o Enem dos concursos. As provas vão ser já no próximo domingo. 2.144.000 pessoas vão participar. De 7 da manhã até as 8 da noite de hoje, eles vão revisar todo o conteúdo que cai na prova. Atualização de 2002. Faltam só 4 dias e para Andressa esse é o momento de entender quais são as principais dificuldades e direcionar os estudos. Ela se formou em administração e estava há 2 anos batalhando por uma vaga na área bancária. Agora ela quer ser auditora fiscal. Eu gosto de um estudo muito ativo, de escutar, de escrever bastante. Então, para mim, funciona revisar até a véspera, porque eu sempre estou na esperança de pegar uma coisinha a mais. Por ser a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, essa professora de políticas públicas em saúde disse que é melhor fugir da decoreba. Eu até falo com eles, aqui não se decora, aqui se aprende, né? Porque os eixos, eles conversam entre si. Então, na hora que a gente explica uma lei, a gente não trabalha, né, o artigo em si. A gente trabalha explicando, contextualizando. Então, esse aluno, ele consegue entender um conteúdo correlacionado com outro conteúdo. As provas serão aplicadas pela manhã e à tarde e todo o cronograma segue o horário de Brasília. É lógico que para fazer qualquer prova, né, você precisa memorizar, né? Você precisa ter alguns conhecimentos aqui, né, que você já tem ali na cabeça. Mas o que as pessoas devem encontrar é uma prova muito mais de reflexão, né, de entender, de ler, né, ler bastante, fazer análise desses textos, e encontrar a melhor resposta ali nas alternativas. O Ministério da Gestão disse ainda que, para garantir uma participação de pessoas de todo o país, a prova vai ser realizada em 228 cidades. Até então, quando abria vaga para algum concurso público, as provas eram só nas capitais e algumas somente em Brasília. Os candidatos vão disputar 6.640 vagas para 21 órgãos do governo federal. O local do exame está no cartão de confirmação e, para acessar, é preciso fazer o login com os dados da conta gov.br. A maioria dos inscritos tem entre 25 e 34 anos. E, conversando com os alunos aqui, muitos disseram que o critério para a escolha dos cargos foi o salário. Eles vão variar de R$ 4.400 até quase R$ 23.000. A Maíra é psicóloga e colocou como primeira opção uma vaga no Ministério do Planejamento, por conta do salário. Ela estuda há 5 anos para concurso e está animada e ansiosa, na mesma quantidade. Tem os dois lados da moeda, né? Eu estudei isso, mas nunca fiz esse tipo de concurso, porque é a primeira vez, né? Então fica esses dois ladinhos assim. Tem que manter a cabeça fresca, né, Maíra? Ficar tranquila aí, vai para a prova domingo, ainda tem chão, dá para estudar um pouco mais. E quando chegar o domingo, vai na fé. Uma tradição de quase 50 anos se repetiu hoje em Minas Gerais, a Missa do Trabalhador. A missa em homenagem a São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, reuniu centenas de pessoas em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Muita gratidão a São José, a Deus, a Nossa Senhora, por tudo. Sempre a gente vem, todo ano. Integrantes do movimento dos atingidos por barragens protestaram pela morte dos trabalhadores nas ilhas de Mariana e Brumadinho. A celebração também lembrou as desigualdades sociais. Nós queremos levantar a voz, fazer um grande grito profético em defesa dos direitos humanos, das pessoas que trabalham, que buscam trabalho, que perdem oportunidades de trabalho para que tenham condições de vida mais dignas. A Missa dos Trabalhadores é tradição aqui em Contagem. É realizada há 48 anos. Os fiéis participam da celebração com a carteira de trabalho nas mãos. Fazem orações para agradecer o emprego novo ou para pedir uma nova colocação no mercado de trabalho. Durante a missa, os fiéis erguem os documentos para as bênçãos. A Júlia veio com a mãe. A estudante está procurando o primeiro emprego. Faço fonoaudiologia
E estou em busca de um estágio, se Deus quiser, vai abençoar. Seu Nivaldo é porteiro há 20 anos na mesma empresa. Trabalhou a noite toda e veio de uniforme mesmo para agradecer por estar há tanto tempo empregado. Agradecimento é todo dia. E do dia do trabalhador, né? A gratidão é maior ainda. Já passei por poucas e boas, mas estou de pé. E espero que Deus abençoe e que eu permaneça por muito mais tempo ainda. A dona Glaucia acompanhou a missa nas primeiras fileiras. Há 2 meses é atendente em uma transportadora em Contagem. Um alívio depois de tempos difíceis de desemprego. É muita graça recebida, né? É muita fé que eu tenho. São José Operário abriu umas portas para mim, então eu tenho sempre que agradecer, né? E pelos meus patrões também que me deram essa oportunidade de estar trabalhando, e por muitos ainda que estão por vir para dar oportunidade para várias pessoas também que hoje estão à procura de uma porta de emprego, né? Faltam 3 dias para o mega show da Madonna no Rio de Janeiro. O espetáculo na praia de Copacabana encerra a turnê que celebra 40 anos de carreira da rainha do pop. Imagina a ansiedade dos fãs de carteirinha, até daqueles que já viram outros espetáculos, shows da Madonna aqui e até mesmo fora do Brasil. Quem olha para o Alessandro assim, compenetrado no trabalho, não imagina o que existe por trás do profissional. É um fã de carteirinha. O armário dele revela paixão. Foi lendo biografias, compreendendo o que fez essa mulher chegar nesse nível. Numa das primeiras entrevistas, o entrevistador pergunta para ela, e quais são os seus planos? E ela fala, conquistar o mundo. Segue, né? Já foi a 17 shows da Madonna. O primeiro foi em São Paulo, 30 anos atrás. Ele era adolescente. Na época, gastou 16 mil cruzeiros reais para o pacote de transporte, hospedagem e ingresso. Hoje seriam uns 650 reais. Tinha 16 aninhos. E a agência de viagem não queria me vender a passagem. Eu já trabalhava e eu queria comprar. Foi a primeira vez que ela veio ao Brasil, em 93. Praticamente tive que fugir de casa para ir. Na última hora eu falei, a minha avó super apoiou, ajudou ali no meio de campo, meu padrinho ajudou também, aí a gente conseguiu vir. O quarto do Alessandro é realmente o retrato de um fã. Começa pelo tapete da Madonna. A gente tem nas gavetas acessórios que ela usa nos shows, né? Óculos, luvinha. Aqui cartões postais da diva, objetos decorativos, perucas para imitar o look da Madonna. Aqui a gente tem também livros, biografias da estrela, tourbooks, que são aqueles programas, né, das turnês, quadro, livrinhos de histórias infantis que ela escreveu, aquele chapéu icônico de Madonna. A gente tem também CDs, VHS, fita de VHS, gente, é da nossa época mesmo. Aqui também fotos, infinitas fotos, né, retratos de Madonna em diferentes fases, parece um camaleão. E aqui, ó, a gente vai experimentar um figurino. Réplica dos figurinos de Madonna nas turnês. Hoje eu não vou experimentar esse aqui, não, mas eu vou escolher esse aqui. Eu acho que o Alessandro também vai se paramentar todo pro show em Copacabana. Eu escolheria essa jaquetinha aqui, ó. Vamos ver se ficou bom. Gostei. Madonna. Quem se diverte com os figurinos. São vários looks. Madonna não curte muito quem se veste igual a ela, mas adora intervenções artísticas. Por isso, ele preparou uma especial para a vinda da cantora ao Rio. Na semana do show, a expectativa de Alessandro e dos amigos, como a Andréia, é enorme. A forma que ela dança, a forma que ela se expressa, o olhar que ela passa, sabe? Te contagia. Aqui no Brasil, eventos promovidos por centrais sindicais e movimentos sociais celebram o Dia do Trabalhador. O presidente Lula participa das comemorações em São Paulo, no estádio do Corinthians. E é para lá que nós vamos ao vivo agora com a repórter Graziela Azevedo. Graziela, bem-vinda, boa tarde, um prazer ter você aqui. Durante 10 meses.
Oi, Trali, boa tarde para você e para todos que nos assistem. O presidente Lula já está quase ali encerrando o discurso dele, apelando aí para os jovens do ensino médio que precisam trabalhar, que consigam também estudar, fazendo um apelo aí pela educação. O presidente chegou aqui já faz um tempinho, falou aqui das realizações do seu governo, assinou algumas medidas em benefício das empregadas domésticas e também da correção da tabela do imposto de renda para que pessoas que ganhem menos de R$ 2.800 não tenham que pagar o imposto de renda. Ele agora já vai encerrando ali o discurso, mas ele chegou cedo, bateu uma bolinha aqui no estádio do Corinthians, teve ali uma conversa com ex-jogadores e muita gente chegou cedo. Esse discurso aqui foi o ponto alto dessa festa do trabalhador nesse 1º de maio e muita gente chegou bem cedo, apesar do calor. Vamos ver na reportagem. Um sol forte num céu praticamente sem nuvens sobre o estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Mas o calorão não espantou quem, nesse dia de folga, veio comemorar o 1º de maio. Muito importante para nós todos, não? Os brasileiros, não? Os metalúrgicos, não? Isso é importante para nós. A Fabi e o Ederson acordaram cedinho para a celebração. Nós somos trabalhador, uma categoria que precisa muito de ajuda. Então, a gente veio aqui representar o agente comunitário de saúde e representar a nossa nação. É o 6º ano que as centrais sindicais se unem para a festa, que é também um ato político de reivindicações. A garantia de salários equivalentes, iguais, mulheres e homens, nas mesmas funções, a melhoria dos salários mínimos e a melhoria das condições de trabalho de maneira geral. O público também aproveitou as ações de cidadania. Eu fui fazer a pressão, medir a pressão e sobre a diabetes. Antes de subir ao palco, o presidente chutou bola e se reuniu com ex-jogadores do Corinthians. Como é tradição, desde 1966, as celebrações do Dia do Trabalho começaram às 15 toneladas de costela, uma homenagem ao São José Operário. O Francisco saiu de Valparaíso de Goiás, pegou 2 aviões para ajudar a assar a carne. É isso que a gente mais gosta, é de assar. Então o nosso papel principal é esse. Os trabalhadores desfrutaram da comida às 11 da manhã. Centrais sindicais, movimentos sociais e a arquidiocese organizaram caminhadas, comícios e shows por diversas capitais, com muitos cartazes reivindicando melhorias para os trabalhadores e para a sociedade. No Recife, o evento foi à beira-mar. Em Cuiabá, a tradicional Romaria dos Trabalhadores por vida digna e justiça social. Quando os nossos direitos não são respeitados, a gente perde, o Brasil perde. Em Vitória, um espaço para crianças, churrasco e samba. 4.500 vagas de cursos profissionalizantes e informações sobre vagas de emprego no Rio de Janeiro. Em Salvador, muita atividade física, com corrida no Farol da Barra e dança, além de vacinação contra a gripe. Muito bem, tenho o prazer de receber aqui o Nilson Clava. Nilson, bem-vindo. Valeu, meu amigo, tarde. Obrigado. Boa tarde. Feriado. Para nós, um ótimo feriado. Tamo junto sempre. Tamo junto. Nilson, o presidente Lula, a gente viu agora há pouco, está lá no estádio do Corinthians em Itaquera, zona leste aqui da capital paulista, e aproveitou esse evento do Dia do Trabalhador para fazer acenos aí para o Congresso Nacional, né? É isso, Trali. Para isso ele usa um projeto sobre o qual vou falar agora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal Hoje. Ele pega uma medida que já está em vigor, tá? Porque foi aplicada por meio de uma medida provisória, que é aquela que reajusta a tabela do imposto de renda para ampliar a faixa de isenção para quem recebe até 2 salários. Essa era uma medida que já estava em vigor por ser medida provisória, mas depois tem toda a passagem pelo Congresso Nacional e o presidente usa esse evento para sancionar essa medida. Então faz com essa medida
medida um aceno para a sua base social, que estava ali presente, porque é uma medida, claro, popular, e também para o Congresso Nacional. Por quê? Ele faz uma constatação, diz que os parlamentares mais progressistas representam ali no máximo 140 dos 513 deputados federais e que para governar ele precisou fazer uma aliança política. E ao falar da aliança política, Tralha, ele disse o seguinte, que precisava ser justo no reconhecimento do mérito dos ministros, mas também dos deputados na aprovação de todas as matérias encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional. O presidente faz esse aceno porque a gente vem falando de forma recorrente aqui no Jornal Hoje das dificuldades da articulação política. Ele chama, inclusive, o ministro da articulação, Alexandre Padilha, para dizer que aquele é o pior cargo, o cargo mais difícil dentro do governo, que é conversar com 513 deputados e 81 senadores. E a gente mostrou que a dificuldade que estava localizada na Câmara, essa semana veio para o Senado Federal. E eu queria trazer uma informação para vocês. O assessor do gabinete do presidente Lula ontem, Tralha, ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizando que Lula quer se encontrar com o presidente do Senado para tentar colocar água na fervura, né, aliviar essa crise na relação com o Senado Federal. Então, esse também é mais um gesto. Um outro ponto importante para a gente destacar é a comunicação. O presidente Lula focou também esse ponto da comunicação. Por quê, Tralha? O que o governo tem percebido é que a melhoria do aspecto macroeconômico, de dados como do próprio desemprego, a gente observou o anúncio no dia de ontem dos números, né? Criação de 244 mil vagas em março, ou então desemprego em 7,9% no primeiro trimestre, cresceu um pouquinho, mas está no melhor índice, num recorte histórico de 10 anos. Quando a gente olha o trimestre. Exatamente, né? Comparando lá com 2014, né? Então, a percepção do governo é que, apesar dessa melhoria econômica, ela não tem surtido efeito na percepção que as pessoas têm da economia. Muito pelo preço dos alimentos, por exemplo, a inflação dos alimentos resiliente, e as pessoas sentem isso, claro, no bolso. Arroz, por exemplo. Disparou aí mais de 30% em 12 meses. Exatamente. Então, isso tem um impacto nessa percepção e na popularidade. Então, há essa percepção dentro do governo da necessidade da melhoria da popularidade e de se falar com um público no qual o governo tem dificuldade de entrar. E aí eu cito, por exemplo, a classe média. Por isso, a gente acompanha também outros acenos. Esse do imposto de renda é um aceno a esse segmento do eleitorado. A questão do crédito para micro e pequeno empreendedor é outro aceno que o governo também faz para esse eleitorado. Então, são pontos importantes para a gente acompanhar. Agora, quando a gente olha para esse evento no estádio do Corinthians, em Itaquera, que ainda não terminou, tem ausências que são significativas, né, Nilson Clava? Sem dúvida alguma, Tralha. 2 ausências, o do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio de Freitas. E a razão da ausência fica clara também na fala do presidente, que fez questão de trazer ao seu lado Guilherme Boulos, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, e declarar o seu apoio a ele. Então, não fazia sentido algum a presença do prefeito que tenta a reeleição, Ricardo Nunes, nesse palanque. A percepção dele já era que seria ali um ato político, esse ato, essa participação de Lula nesse ato unificado das centrais sindicais. Ele justifica a questão da agenda para não estar presente, mas na prática a razão era essa, era uma razão política, inclusive da consciência do público que estava ali, que poderia ser mais hostil, inclusive à figura do prefeito e à figura do governador Tarcísio de Freitas, que tem também uma peculiaridade ali, né, Tralha, que é esse esforço do governador de São Paulo de se equilibrar entre 2 alas, com gestos ao centro, né, ele que vem fazendo questão de estabelecer uma relação cordial com o Supremo Tribunal Federal, com o próprio governo federal, esteve com o presidente Lula anunciando um túnel ali ligando Santos e Guarujá no início de fevereiro, mas fazendo gestos também mais à direita, porque sabe da importância do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele teve na feira do AgriShow, por exemplo, ao lado do ex-presidente e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e sabia que não seria bom desse ponto de vista dos gestos para esse segmento a presença no palanque ao lado do presidente Lula. Então, essas são as razões das 2 ausências no dia de hoje. O governador que apoia a reeleição do Ricardo Nunes aqui na capital paulista. Exatamente. Né? Então, são adversários políticos mesmo aí em cena, né? Exatamente. Valeu, Nilson Clava. Valeu, meu amigo. Obrigado. Se cuida, boa tarde e até amanhã. Valeu. Obrigadão.